Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje, meu grupo e eu vamos apresentar o nosso seminário sobre a pedagogia Waldorf, criada pelo Rudolf Steiner. E através dele, buscamos mostrar para vocês um pouco sobre como essa pedagogia, quem foi o Rudolf Steiner, em que se fundamentavam as suas teorias e quais as suas contribuições para a educação. Bom, para começo de conversa, é importante a gente saber quem foi o Rudolf Steiner, né? E ele foi um importante filósofo e educador austríaco, criador da antroposofia e da pedagogia Waldorf. O seu método pedagógico, ele teve início lá em 1919, em Stuttgart, na Alemanha. Ou seja, a pedagogia Waldorf ela surgiu apenas um ano após a Primeira Guerra Mundial. E em meio a todo esse contexto histórico, vocês podem imaginar que tanto a Alemanha quanto a Europa em si, elas estavam passando por um momento muito caótico e delicado. As pessoas estavam passando muita necessidade, muita fome, e elas não tinham nenhuma esperança com o futuro. Enquanto todos esses problemas estarem acontecendo, a nação devastada pela guerra, né, as pessoas viram surgir a necessidade de um novo olhar para a educação, algo diferente que pudesse despertar em todos a esperança de um futuro melhor. Foi nessa época que o Steiner ele visitou a fábrica de cigarros Waldorf Astoria para dar uma palestra. E acontece que os donos dessa fábrica eles já tinham consigo muita vontade de criar uma escola que concedesse aos filhos dos seus funcionários uma boa educação, uma escola onde as crianças pudessem aprender e frequentar, independentemente da sua classe social. Então, por conta disso, as ideias do Rudolf Steiner foram muito bem recebidas tanto pelos funcionários quanto pelos donos da empresa e provocaram um grande entusiasmo nas pessoas, né? E devido a isso surgiu um grande impulso social em prol da educação. E o Rudolf Steiner, né, ele já tinha essa vontade de fazer algo nessa dimensão por conta da sua infância, da sua criação. Então, por conta da aceitação das pessoas, ele pôde colocar todas as suas teorias e métodos pedagógicos em prática. E deu tão certo que hoje em dia existem mais de 1.000 escolas Waldorf espalhadas pelo mundo inteiro, sem contar os jardins de infância e os centros de treinamento para professores. Quando a gente vê toda essa proporção que a pedagogia tomou e vem tomando, é comum a gente pensar em quais motivos tornam essas escolas tão excepcionais. O motivo é que, enquanto a educação tradicional não promovia as habilidades necessárias para o desenvolvimento da criança como um todo, a pedagogia Waldorf mostrou alternativas para solucionar isso. Então, Steiner ele considerava o emocional, o social, o cognitivo e o corporal da criança como elementos fundamentais para a vida e formação do ser humano. Nas escolas Waldorf eles buscam muito isso, né? Formar os seres humanos por completo, prepará-los para serem adultos saudáveis, conscientes, justos, capazes e íntegros. Então, a liberdade de pensar, a igualdade, a imaginação e a percepção da criança são coisas extremamente valorizadas, sendo consideradas essenciais para a vida da criança. Então, elas precisam ser desenvolvidas em sua totalidade, física, mental e espiritual. E eles são muito apegados a essa ideia de que a criança é o futuro e a esperança de uma sociedade mais consciente, mais solidária e mais pacífica. Então, a escola Waldorf, ela é uma escola que não se apresenta como um lugar estranho para a criança, mas sim um lugar onde é livre e confortável experimentar, se expressar e explorar. É um lugar onde a curiosidade e o querer da criança são instigados e ela não é padronizada e nem limitada. Então, nas escolas Waldorf, é muito comum que as crianças plantem, que elas cozinhem, que façam crochê, andem de perna de pau, cantem, dancem, pintem, porque tudo isso, segundo o próprio Rudolf Steiner, vai ajudar na imaginação e na maturação da criança. Todas essas atividades lúdicas têm um grande potencial para ajudá-las a desenvolver. E através dessas atividades, o conhecimento da criança ele é colocado em prática. Então, elas não aprendem as matérias escolares apenas dentro da sala de aula. Elas são livres para experimentar e assim o conhecimento ele se fixa na mente delas. Então, nas escolas Waldorf, a criança ela não é tratada como um cérebro para despejar informação que depois será utilizado nos exames escolares. A criança ela é vista como muito mais do que isso. Elas são vistas como seres humanos únicos, com suas vontades, particularidades
e aptidões. E cada um convive com as diferenças um dos outros, né? Aprendem a tolerá-las e respeitá-las. E a criança se sente, a partir disso, pertencente ao mundo e sente ainda mais vontade de participar ativamente dele. Então, tudo isso que foi citado até agora é considerado o motivo, né, da escola Waldorf fazer tanta história no mundo. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco de quem foi Rudolf Steiner. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1861, numa cidade da Áustria, na época, né? Ele foi o filho mais velho dos seus pais, também austriacos. Teve uma infância rica de vivências em meio à natureza, que cercava o lugarejo, onde seu pai trabalhava como um funcionário da estrada de ferro. Na sua juventude, seu pai o enviou para Viena para que ele cursasse o ginásio e o colégio. E lá ele trabalhava como professor particular, muitas vezes, dos seus colegas de classe e tal. Ele editava as obras científicas. Ele foi convidado em 1890 para atuar nos arquivos Fonte em Metz. Ele participou também da Sociedade Antroposófica, que foi muito importante também. Ele realizou a sua primeira construção em França. Casou-se com Mary Bon, onde também fizeram trabalho junto, como a pedagogia e a biomedicina. Um dos seus principais legados foi uma ciência viva, uma educação que cura e um olhar para a realidade espiritual do ser humano. Como mencionado, Rudolf Steiner criou uma linha de raciocínio que viu o ser humano muito além do seu mundo físico. Da compreensão dessa percepção, nasce a ideia, então, de entregar e transcender o conhecimento científico, produzido pela cosmovisão materialista e cientificista, em uma nova forma de se entender a realidade, a antroposofia. A antroposofia foi um método de investigação científico-espiritual, que buscava compreender a realidade como uma instância além da cosmovisão, como dita, materialista e cientificista. Foi um método de investigação de dimensões científico, filosófico e espiritual. A filosofia, portanto, compreende o ser humano como uma entidade que habita em três dimensões distintas: a física, a sensorial e a espiritual. Do ponto de vista antroposófico, a criança é uma entidade constituída de corpo, alma e espírito, que respectivamente se relacionam ao fazer, sentir e pensar. A antroposofia afirma que essas qualidades, apesar de já serem inatas desde o nascimento, seguem uma progressão ou um despertar em ciclos denominados de setênios. A esse respeito, o currículo Waldorf apresenta-se voltado para atitudes e dispositivos didáticos e metodológicos diferenciados para cada um desses setênios, que correspondem às três fases distintas da formação do ser humano: o fazer, o sentir e o pensar. Como visto, a pedagogia Waldorf divide a sua metodologia e práticas pedagógicas em intervalos de 7 anos, denominados de setênios. A educação no primeiro setênio, portanto, busca oferecer para a criança um rico mundo a ser imitado, e a figura do educador ou educadora neste momento é a do pai e a da mãe, pois se exige neste a figura da autoridade. Este vasto mundo que se abre à criança e que se apresenta a ela consiste das atitudes, dos gestos e posturas que ela observa. Até mesmo a forma de como se conversa com a criança e a maneira de se dirigir a ela são importantes e devem ser pensadas, pois todas essas ações exercem na criança uma forte influência, influenciando inclusive a maneira como ela constitui o mundo interiormente em si e a forma de como age nele. Essas influências geram para ela também a aquisição de bons hábitos para a sua vida. A antroposofia destaca que a criança nessa idade absorve tudo que a ela chega. Daí a importância dos bons exemplos estarem sempre presentes na sala de aula e nas atividades do dia a dia. Segundo a antroposofia, isso propicia o bom desenvolvimento bio-psicoemocional da criança. Também devem ser abolidos quaisquer tipos de imposição referentes a conteúdos escolares formais antes dos 7 anos, como o letramento e o cálculo. Entretanto, isso não significa que a pedagogia Waldorf não se preocupe em alfabetizar a criança antes dos 7 anos. Ela faz, mas faz de forma indireta, por meio de representações, atividades lúdicas e do brincar. Nesta fase da vida, que compreende do 0 aos 7 anos, é através das brincadeiras que a criança aprende. Neste período, então, a proposta pedagógica Waldorf busca criar um ambiente harmônico para a criança nos seus 6 primeiros anos e meio de vida, por meio do contato direto com a natureza e de atividades motrizes, lúdicas e que fazem parte do dia a dia. Essas atividades estão de maneira ritmada, só se repetindo em dado dia da semana. Segunda-feira é o dia de brincar de pega-pega, terça-feira é o dia de fazer artesanato com argila, na quarta as crianças vão fazer pães e bolos, e por aí vai. Neste período,
elas são incentivadas a desenvolver todas as suas faculdades motrizes, subindo em árvores, brincando com a terra e por aí vai. A pedagogia Waldorf busca levar também essa harmonia para a sala de aula. Segundo a concepção antroposófica, devem conter vivas cores e aromas. Essas propostas, tanto de atividades como de ambiente, visam então desenvolver na criança tanto seu corpo físico, como também o psíquico, a preparando para o mundo. Como dito, esses processos descritos preparam na criança a sua dimensão biopsicoemocional para o processo de escolarização formal, regular, que se segue logo após a troca dos dentes, que é quando se inicia então o segundo setênio. O segundo setênio inicia-se justamente com a troca dos dentes. É nesta fase que a criança desperta para uma nova dimensão do seu ser. Antes ela era muito ensimesmada, pensava muito em si, via o mundo através de si. Agora, ela se desperta para uma dimensão do sentir. Ela começa a compreender o mundo ao seu entorno e, através disso, ela busca, então, referenciar as suas ações e atitudes. É também neste momento que a criança começa a evidenciar que consegue raciocinar aproximando-se da lógica adulta. Entretanto, ainda neste período, seus esquemas conceituais de ações executadas mentalmente ainda necessitam ser manipulados ou imaginados de forma concreta, já que a sua memória não se estabeleceu de forma fixa em sua consciência. Quanto a isso, a pedagogia Waldorf recomenda que o ensino aconteça da forma de vivências, que propiciem grandes emoções, a fim de fixar mais facilmente e profundamente os conteúdos trabalhados nas aulas na mente da criança. Algumas atividades nesse sentido sinalizam para atividades teatrais e interativas, que estimulem o interesse e a curiosidade no educando. O segundo setênio, então, busca desenvolver na criança e despertar nela suas habilidades psíquicas e emocionais, para que essas possam ser empregadas no serviço do pensar e do aprendizagem, que se iniciará logo no fim dessa fase, no terceiro setênio. O terceiro setênio, então, caracteriza-se, então, pelo despertar do pensar intelectivo e abstrato. A terceira fase da vida que o educando desperta para suas potencialidades mentais de forma ampla, compreendendo conceitos abstratos e relacionando-os à sua realidade e às suas vivências, que o acompanharam durante os 2 primeiros setênios de sua vida. Neste momento, o jovem começa a ter acesso a conteúdos curriculares comuns, como história, geografia e português. Mas chamando a atenção para essa questão dos conteúdos regulares, a pedagogia Waldorf recomenda que o único professor tome conta, se encarregue do ensino durante todo o período letivo dessa criança nesse período. A pedagogia Waldorf propõe que o único professor se encarregue dessa matéria, assim como se encarregou nos setênios anteriores, acompanhando o aluno ou aluna por toda a sua trajetória escolar até sua formação completa aos 21 anos de idade. Boa noite. A obra que a gente leu foi o livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos para uma Filosofia Moderna, escrita por Steiner em 1918. O livro tem 2 capítulos e por meio dele ao subíndice, então divide a ciência da liberdade e a realidade pela liberdade. O objetivo do livro é o estudo do pensar intuitivo. O intuitivo tendo como base o humanismo e a liberdade da essência do ser humano. O pensar intuitivo, para Steiner, se dá através da libertação do ser humano, liberdade essa que seria o homem se livrar das concepções e amarras que a sociedade foi criando ao longo dos anos. Para Steiner, o humanismo ajudaria nessa libertação por meio do processo cognitivo, que é o conhecimento que o indivíduo vai criando por meio do pensar. Esse processo, como foi falado, se dá por meio da observação interna, e é a partir desse processo que ele vai ao caminho do pensar intuitivo. Agora, na conclusão, a gente, ao observar a obra de Steiner, temos que concluir que o seu trabalho de pesquisa sobre os arquivos de Cult contribuíram para os estudos de conhecimento e antroposofia. Analisando a teoria de Steiner acerca da educação, fica nítido a compreensão de sua obra para se pensar a criança como ser em desenvolvimento, priorizando a primeira fase de sua vida e respeitando seu desenvolvimento. Para concluir, eu vou trazer os princípios mais importantes da psicologia. O primeiro princípio, na pedagogia Waldorf, os estudantes são estimulados desde as séries iniciais a terem uma visão progressiva de seu modo de aprendizagem. A própria pedagogia Waldorf respeita esse processo de cognição de aprendizado do estudante. Por último, outra contribuição na pedagogia é o ensino de instrumentos musicais, arte e a prática da tecelagem, pois
Pelo motivo do estudante sempre estar praticando e criando autonomia. E ao longo do tempo, o estudante vai aprendendo mais. O perigo acontece quando algo pode se tornar algo tal qual o estudante não queira fazer ou não sinta a necessidade de aprender. Isso pode ser uma frustração para o aluno. Essas são as contribuições da pedagogia Waldorf para a educação. Boa noite, pessoal.